arquitetura, fazendo a revisão aí que a gente está, né, do moderno, né? Lembrando que a gente ainda está, que eu optei por isso, né? Porque nós estamos vindo do período aí de adaptação e que essa disciplina não ficava comigo, então eu optei por fazer a revisão com vocês, para que eu pudesse dar continuidade, com certeza de que essa base estava, né? Vocês estavam falando a mesma língua que eu, vocês me compreenderiam, tá? Então, queridos, nós vamos retomar falando um pouquinho do que acontece nessa virada, né, do 19 para o 20, em termos de crescimento das cidades, tá? Para a gente entender, então, esse contexto, então nós falamos, né, de todas essas formas arquitetônicas que vão tentando incorporar os materiais da Revolução Industrial, as dificuldades que vão ser encontradas, mas existe uma realidade, que é essa cidade do início do século, que é uma cidade, não é, que cresce e que, então, vai gerar aí uma série, né, de novas necessidades, às quais a arquitetura vai tentar responder, né? Então, esse fenômeno urbano, primeiro se manifesta na Europa, então aqui tem alguns números para a gente, quer dizer, 1801, quer dizer, início do século XIX, a gente só tinha 23 cidades com mais de 100 mil habitantes em toda a Europa, tá? Então, tenham em mente toda a Europa, 23 cidades é muito pouco. Por volta de 1850, são 42, quer dizer, quase dobrou. Em 1900, gente, já são 135 cidades com mais de 100 mil habitantes, tá? Então, quer dizer, esse fenômeno pressiona uma mudança radical, no pensamento do que quais são as necessidades e de como fazer arquitetura. Tá? No começo do 19, apenas 2 cidades tinham mais de 500 mil habitantes, que eram Londres e Paris. No final do século, 19 cidades. A partir da Europa, o movimento de urbanização alcançou outros continentes, vai se tornar um fenômeno mundial. Atualmente, 200 cidades no mundo, esse atualmente, na verdade, já deve ter mais, tá? Esse livro do René Rémond tem aí já um tempo, né? Tem aí uns 10 anos, então já deve ter aí no mundo cuja população ultrapassa 1 milhão de habitantes. Tá? E há várias cidades que ultrapassam os 10 milhões. Né? Foi necessário criar novos termos para denominar as gigantescas aglomerações que se estendiam por centenas de quilômetros. Né? Então, metrópoles, megalópolis. Tá? Pessoal, estão acompanhando a Índia também nesse processo, né, de quarentena, de isolamento? Né? Então, o pessoal faz umas brincadeiras até meio complicadas, porque, né, as casas completamente lotadas. Né? Então, se vocês ficarem muito tristes, assim, né, que estão achando que é muita gente na sua casa, lembra da Índia, tá? Tá bem diferente da nossa situação da deles. Pessoal, vamos trazer um pouquinho dessas problemáticas modernas, né, que vão surgir aqui, em paralelo a esse processo. Tá? Então, em paralelo a um processo que é de crescimento dos centros urbanos, existe um processo que é social. Tá? E aí o Argan, que é o nosso autor de referência, vai trazer esse texto para nós. Né? Então, nos anos que seguem a Primeira Guerra Mundial, os termos do problema que se apresenta aos arquitetos europeus, né, dessa primeira metade, já estão colocados. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer, os grandes desafios que vão dominar toda a primeira parte do século XX já estarão colocados. Né? E aí tem o texto dele, pessoal. O artista tem um dever apenas em relação a si mesmo, o de se expressar, ou um dever em relação aos outros, o de comunicar. Então, vamos entender essa pergunta. O que ele está nos dizendo, pessoal? O artista só faz coisas totalmente subjetivas, o que eu quero, o que eu gosto, as minhas vontades, ou, por exemplo, ele vai comunicar algo da sociedade. Né? Então, essa dúvida, por exemplo, a gente acabou de falar na primeira aula, a respeito, quem estava na primeira aula, né? A respeito da Revolução Russa e do envolvimento, né? do suprematismo na Revolução Russa. Né? Então, é um exemplo de uma comunicação. Autonomia ou
heteronomia da arte. Quer dizer, autonomia, o artista por ele mesmo, né? Pela minha subjetividade, ou heteronomia, o artista pela sociedade. E a própria autonomia, né? Então, vamos supor que a gente diga, não, agora é o artista por ele mesmo, pela sua sensibilidade. Podendo-se alcançá-la, quer dizer, pensando que alguém é livre totalmente. Será realmente autonomia ou antes uma servidão ainda pior, visto que para os grupos de poder é conveniente que o artista, livre para fantasiar à vontade, não interfira em coisas que preferem decidir sozinhos. Quer dizer, a arte não tem mais uma função social clara, né? A arte vira uma espécie de adorno, né, para uma elite que frequenta museus, que frequenta teatros, que frequenta espaços, né, que são espaços elitizados. E com isso, a arte não interfere mais na realidade, né? Por outro lado, ele vai dizer, né, em suma, determina-se para a arquitetura e para o urbanismo o problema da relação ou conflito entre cultura e poder, que logo se difundirá em todas as atividades estéticas. Quer dizer, o que ele está dizendo para nós? O artista teve opção, tá? A maior parte vai optar por, né, entrar na sua própria subjetividade, mas o arquiteto não teve opção. Tá? Se o artista vai poder pensar simplesmente nos seus desejos, o arquiteto vai ter de pensar na sociedade. Quer dizer, o problema de como a arquitetura, de como o urbanismo podem resolver problemas sociais ou agravá-los, né, vai estar colocado. Esse era o dilema, e ia bem além de uma contraposição entre espírito mediterrâneo e espírito nórdico. O que ele quer dizer com isso, gente? Espírito mediterrâneo, ele quer dizer, né, da tradição grega, arquitetura pela beleza, pensem no Pártenon, né? Pensem na arquitetura italiana, não é tudo muito monumental, tudo muito preocupado, né, em construir para uma elite, com o espírito nórdico. Quem é o espírito nórdico? Quem representa melhor é a Bauhaus, né? Que é esse envolvimento com a sociedade, com os grandes conflitos, né, humanos, que a guerra pôs, né, à mostra. A guerra traz todos os conflitos humanos aí à superfície. O contraste de propostas reflete o dilema. O progresso é motivo de orgulho para a sociedade moderna, né? É uma ascensão da humanidade para a salvação ou uma corrida louca para a ruína? Gente, essa pergunta hoje, não é para matar a gente do coração, porque é o que a gente está vivendo. Quer dizer, todo esse progresso científico, né? Ele vai fazer jus agora ao que ele veio? Quer dizer, ou, na verdade, a gente tem a sociedade muito avançada em algumas coisas, mas outras coisas foram sendo deixadas para trás, e num momento como esse a gente percebe a fragilidade, não é, da sociedade, da forma como nós a construímos, tá? Então vejam que esse problema é um problema que se construiu na primeira metade do século XX e está caminhando conosco, queridos, tá? Tá por aqui, tá? Bom, e aí quem responde, né, a esses problemas, né? Qual é a forma de arquitetura que vai ser considerada aquela que é capaz, num primeiro momento, de responder a esse dilema de uma arquitetura que precisa se envolver com os problemas sociais? É a arquitetura funcional, né, ou funcionalismo, né? Então, o funcionalismo é a única forma de arquitetura moderna? Não, né? Semana passada a gente falou da arquitetura futurista, de uma arquitetura expressionista, né? Mas por que que o funcionalismo prevalece? Isso que eu gostaria que vocês entendessem num primeiro momento. O funcionalismo prevalece diante de outras propostas que surgem nesse momento, até mesmo o Art Deco, a gente poderia, né, questionar aí, porque ele é aquele que parece que vai responder a esses desafios, tá? E aí o Sullivan, né, é o primeiro a lançar o postulado maior, né, que a gente já conversou também na semana passada, a ideia de que a forma segue a função, né? Em outras palavras, o projeto de um edifício deve basear-se no propósito ou função ao qual, né, ele é dedicado.
E as bases do funcionalismo, por incrível que possa parecer para nós, né, os arquitetos, né, nesse momento em que eles precisam reivindicar a arquitetura como essa quase uma ciência, não é, que vai se colocar à frente da sociedade, eles vão buscar em Vitrúvio, né, que é, olha, o arquiteto, né, que registra aí, não é, que é uma série de percepções e propostas arquitetônicas a partir da sua vivência em Roma, é nele que vai se buscar num primeiro momento. Então, Vitrúvio lança a ideia de que há 3 bases sobre as quais a arquitetura precisa estar firmada. Utilitas, né, que poderia ser traduzido como utilidade, comodidade ou conforto. Venustas, né, que é beleza. Firmitas, solidez. Né? Então, a arquitetura tem que ser útil, bela e sólida. Né? Quer dizer, ela tem que se manter em pé, e a beleza tem de nascer, e aí é a proposição funcionalista, da funcionalidade bem resolvida, bem equacionada. Então, nos primeiros anos do século XX, né, essas ideias, a partir do Sullivan, vão se difundir, né, muito, tá? E aí a ideia, né, de que quando os aspectos funcionais são plenamente satisfeitos, a beleza arquitetônica surgirá naturalmente. Quer dizer, a beleza não é algo para ser buscado enquanto objetivo da arquitetura. O objetivo da arquitetura funcionalista da primeira metade do século XX não é, né, ser bela, é ser funcional. A beleza que nascerá é uma beleza que nasce dela plenamente responder às necessidades às quais ela está, né, voltada aí. Gente, o Adolf Loos é outra figura importante ao lado do Sullivan nesse momento e que eu gosto de trazê-lo porque é o segundo postulado, né? Denuncia o quê? O ornamento como crime, tá? Então são frases que entraram para a história e que talvez vocês tenham ouvido de muitos professores de projeto ainda de vocês, né? A forma segue a função, o ornamento é crime, né? Que são ideias que vão se contrapor de uma maneira assim radical a tudo que nós falamos até a aula passada, tá? A aula passada ainda, a gente ainda trouxe elementos, né, onde o ornamento tinha um papel fundamental aí para a arquitetura. Então, o Adolf Loos vai empregar, né, materiais pré-fabricados, padronizados, que são entregues prontos pela indústria. Eis que o método do projeto está modificado. Quer dizer, como eu penso a arquitetura, como eu projeto a arquitetura, mudou totalmente, gente. Tá? E aí, depois, o canteiro de obra, né, que foi uma questão que a gente também já levantou. Então, um exemplo, né, a Casa Steiner, em Viena, de 1910, é um dos exemplos de produção do Adolf Loos, que traz essa questão. E aí, o que o Argan coloca para a gente, né, que é o nosso autor de referência? Ele vai dizer, tudo bem, é isso mesmo, né? Esse é o postulado ou fundamento racionalista, mas não existe uma forma só de racionalismo. Né? Parece que por ser tão lógico, vai existir uma forma só. E eu pergunto a vocês, tem um padrão de arquitetura só que durante toda a primeira metade do século XX respondeu a tudo? Não, a gente sabe que não. Por quê? Porque aí o Argan traz essa discussão, ele diz, porque mesmo partindo de um pressuposto lógico, onde você vai buscar a forma através da função, não há uma maneira só de organizar isso. Há algo que está atrás, ou mais profundamente nesse gesto de projetar, que é uma concepção de mundo desses arquitetos, dessas sociedades, que vai intervir, inclusive, no uso da lógica. Tá? Fica claro isso, gente? Quer dizer, tudo bem, todos estão usando de uma lógica racionalista, mas mesmo quando eu uso a lógica, eu sou alguém no mundo, numa certa sociedade, com uma certa experiência. A forma como eu vou usar o racionalismo, por exemplo, na Alemanha, da Bauhaus, é diferente nos Estados Unidos do Wright, por exemplo. É diferente na Holanda do que vai acontecer com o neoplasticismo. Tá? Todos são racionalismo, mas o racionalismo vai ter também algumas formas
próprias, se adequando às realidades e a uma mentalidade, a um viver, né, dessas sociedades. Tudo bem, queridos? Sim. Valeu. Então, 6 formas aqui que ele coloca para nós, tá? Um racionalismo formal, que é esse que primeiro se institucionaliza quase, né, e que vai muito ser assim, profundamente importante no Brasil, vai influenciar, não é, toda a produção moderna no Brasil. Ele fala de um racionalismo metodológico didático que vai ser ligado justamente a Bauhaus, com essa preocupação didática, não é? De ensinar à sociedade os postulados do viver bem, do viver melhor. Um racionalismo ideológico que está ligado à Revolução Russa diretamente, não é? Quer dizer, essa ideia de que eu vou reformar a sociedade através do racionalismo. Um racionalismo formalista, quer dizer, que não quer se envolver com política, mas que nem por isso deixa de ser racionalista, quer dizer, há um envolvimento social, que é o que ele vai trazer para nós, de pensar a habitação feita até quase que pelo próprio habitante, mas sem que isso interfira na organização da sociedade. Então, está preocupado com essa questão mais formal. O racionalismo empírico, né, do Álvaro Aalto, que é um racionalismo onde ele vai partir de um processo experimental, né, empírico quer dizer experimental, então a forma, ela tem algo mais arrojado, por exemplo, do que o Le Corbusier. Por quê? Porque ele parte de uma relação de repensar o próprio edifício, o que é externo, o que é interno, a gente já vai falar um pouquinho sobre ele, e o chamado racionalismo orgânico americano, tá? Gente, por que o Argan é interessante e o que a gente precisa saber aqui? Nem todos os autores, nem todos os teóricos fazem esta divisão, tá? Para alguns teóricos, o organicismo do Frank Lloyd Wright e que outros arquitetos vão estar também envolvidos, se opõe ao racionalismo, tá? Então, você teria racionalismo e organicismo como duas linhas de pensamento diferentes. Não é o que propõe aqui o Argan, tá? Pessoal, nós estamos chegando no último minuto desse nosso primeiro momento, né? Teremos aquele intervalo de 10 segundos, enquanto cairá o nosso sistema e vocês vão reentrar usando, né, o mesmo link, queridos, para a gente agora ver esses exemplos, tá? E aí, se ficarem perguntas, por favor, na nossa reentrada, eu esclareço, né, se fica entendível aqui essas diferentes posturas. Tudo isso é racionalismo, tá, pessoal? Mas cada um deles tem uma maneira de pensar essa lógica, que a forma segue a função, tá? Então, não vou seguir aqui à frente, vou esperar aqui esse minutinho que ele vai cair. Estamos em 23. Eu vou voltar para a sala só para fazer um print aqui da gente, que eu sempre faço. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Fiz antes dele cair. E aí vou jogar aqui para nós, queridos, no chat. Tá? Júlia, obrigada. Vou pegar também aqui sua participação. Professora, Pode falar. a senhora ainda vai gravar